Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar sobre posição relativa entre retas. Vamos lá? Então, posição relativa entre duas retas. Nós temos duas possibilidades apenas. As retas elas podem ser paralelas, ou elas podem ser concorrentes. Vou chamar aqui de reta R, reta S, ou melhor, R e S. Neste primeiro caso aqui nós temos retas paralelas. Então aqui R e S são paralelas, retas paralelas. Retas paralelas. Aqui são retas concorrentes. Quando as retas são paralelas, a gente tem um símbolo para representar retas paralelas. A gente escreve que a reta R é paralela à reta S. Dessa forma. E aí, se você observar, neste caso aqui, se eu marcar aqui o eixo X, marcando aqui o eixo X, vocês vão observar que a inclinação em relação ao eixo X, em ambos os casos, que essa inclinação é a mesma. Então, essa inclinação aqui é a mesma inclinação daqui. E isso aí vai interferir no quê? No coeficiente angular. Então, como esses dois ângulos são iguais, eles têm a mesma medida, logo, o coeficiente angular de ambas vai ser igual. Podemos dizer que o coeficiente angular da reta R vai ser igual ao coeficiente angular da reta S. Vão ter mesmo coeficiente angular. Então, vão ter mesmo coeficiente angular. Podemos gravar então isso aqui. Então, se as retas forem paralelas, o coeficiente angular de uma vai ser igual ao coeficiente angular da outra. Bacana. A outra condição é quando as retas são concorrentes. Aí, neste caso, o coeficiente angular de uma delas vai ser diferente do coeficiente angular da outra reta. Mas aqui eu tenho um caso especial. Se elas forem concorrentes, elas vão se cruzar. Elas vão se encontrar em um único ponto. Se elas forem concorrentes, elas vão se encontrar em um único ponto. Aí é possível descobrir aquele ponto, o ponto de interseção entre as retas. Tá? Existe um caso particular entre retas concorrentes, é quando elas são concorrentes perpendiculares. Aí o desenho ficaria assim, tem uma reta aqui, reta R, e tem uma outra reta, S, mas o ângulo entre elas é um ângulo de 90 graus. Quando isso acontece, a gente vai falar que são retas... a gente vai falar que são concorrentes, retas concorrentes... concorrentes perpendiculares. Ou seja, elas são concorrentes, elas se encontram em um ponto, mas o ângulo entre elas é de 90 graus. Aí são chamadas de concorrentes perpendiculares. Existe um símbolo para representar. A gente fala que a reta R ela é perpendicular à reta S. Aí esse símbolo ele pode aparecer assim ou ele pode aparecer com um pontinho aqui nesse local, dizendo que elas são perpendiculares. Quando isso acontece, aí existe uma relação entre os coeficientes angulares. Então, quando isso acontece, quando elas são concorrentes perpendiculares, o coeficiente angular de uma delas é igual a menos o inverso do coeficiente angular da outra reta. Como assim, professor? Então, por exemplo, se o coeficiente angular da reta R fosse igual a 3, o coeficiente angular da outra reta, se elas forem perpendiculares, o coeficiente angular você vai inverter e trocar o sinal. Vai dar menos 1/3. Entendeu aí? Então, se o coeficiente angular de uma delas foi igual a 2/5, o coeficiente angular da outra reta, perpendicular à primeira, vai ser menos 5/2. Você inverte e troca o sinal. Bacana? Vamos fazer uns exemplos então aqui agora.
Deixa eu me organizar aqui. Então vamos lá. Primeiro exemplo. Exemplo 1. Primeiro exemplo. Escreva a equação da reta que passa pelo ponto P de coordenadas 1 e 2 e é paralela à reta de equação 3x mais 4y menos 12 igual a zero. Bacana. Então, o desenho ficaria dessa forma. Eu tenho uma reta que passa pelo ponto P, de coordenadas 1 e 2. Existe uma outra reta, aqui, reta S, de equação 3x mais 4y menos 12 igual a zero. O que eu quero? Eu quero descobrir a equação daquela primeira reta, chamada de R, que passa pelo ponto P e é paralela à reta S. Bom, se as retas são paralelas, significa que elas têm o mesmo coeficiente angular. E para encontrar o coeficiente angular, você tem que colocar a equação na forma reduzida. Para colocar na forma reduzida, basta você isolar o y. Né? Colocando aqui o y isolado, vai ficar 4y vai ser igual a menos 3x mais 12, passando para o outro lado. Aí o y vai ser igual a quem? Menos 3x mais 12 dividido por 4. Esse 4, ele divide os dois termos, então vou separar. Vai ficar menos 3x sobre 4 mais 12 sobre 4. Dessa forma vai ficar assim, ó, vai ficar menos 3 quartos de x mais 3. Esse primeiro número que aparece aqui, ó, acompanhando o x, esse camarada é o coeficiente angular. Aquele mesmo que a gente estava precisando. Então, o que nós já sabemos? Nós já sabemos que a reta R, a que nós estamos procurando, ela passa pelo ponto P de coordenadas 1 e 2 e tem coeficiente angular igual a menos 3 quartos. Aí, nós já sabemos isso. Ela tem o mesmo coeficiente angular da outra reta, porque elas são paralelas. Bacana. Agora a gente vai usar a equação fundamental, que é y menos yo, que é igual ao coeficiente angular que multiplica x menos xo. O xo e o yo são as coordenadas do ponto que a gente conhece. O m é o coeficiente angular. Então aí vai ficar assim, ó, vai ficar y menos 2 vai ser igual ao coeficiente angular, que é menos 3 quartos, que multiplica x menos xo, que é 1. Esse 4 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Vai ficar 4y menos 8 vai ser igual a menos 3x mais 3. Né? O 3 multiplicou pelo x e o 3 multiplicou pelo 1. Então, menos 3x mais 3. Passando para o primeiro membro, vai ficar 3x mais 4y, né? Menos 11 é igual a zero. Essa aqui é a equação da reta procurada. Aquela que é paralela à reta S e passa pelo ponto 1 e 2. Tranquilo? Bacana. Vamos ver aqui o exemplo 2. Vou dar uma pausa e continuo daqui a pouquinho. Nesse exemplo 2, fala o seguinte. Escreva a equação da reta que passa pelo ponto A, 5 e menos 3, e é perpendicular à reta S, de equação 2x menos 7y mais 10 igual a zero. Bacana. O que nós vamos fazer? Primeiro vamos fazer um desenho para ilustrar a situação. Nós temos uma reta que passa pelo ponto A de coordenadas passa pelo ponto A de coordenadas 5 e menos 3. Pronto. Aí existe uma outra reta que é perpendicular à primeira, ou seja, que é perpendicular à primeira, que forma 90 graus com a primeira. Essa reta é a reta S, de equação 2x menos 7y mais 10 igual a zero. Bom, aí ele quer saber a equação dessa reta vermelha, que passa pelo ponto A e é perpendicular à reta S. Vou chamar essa reta vermelha de reta R. Tá? O que nós temos que fazer primeiro? Primeiro, nós precisamos encontrar o coeficiente angular da reta S, da reta azul.
Porque descobrindo o coeficiente angular da reta azul, automaticamente eu vou descobrir o da reta vermelha, porque elas são perpendiculares. Aí, para retas perpendiculares, o coeficiente angular você vai inverter e trocar o sinal. Vamos lá? Então, para encontrar o coeficiente angular de S, primeiro nós vamos colocar na forma reduzida. Então, vamos reduzir essa equação. Reduzir a equação é isolar o y. Então, vamos lá. Aqui vai ficar menos 7y vai ser igual a menos 2x menos 10. Aqui eu posso multiplicar por menos 1 para deixar todo mundo positivo. Aí vai ficar quem? 7y vai ser igual a 2x mais 10. Passa dividindo. Aí vai ficar quem? Vai ficar 2x mais 10 sobre 7. Y vai ser igual a 2 sétimos de x mais 10 sétimos. Ou seja, nós descobrimos que o coeficiente angular de S é igual a 2 sétimos. Bacana? Agora vamos para outra reta. Vamos falar agora sobre a reta R. O que nós sabemos sobre a reta R? Sabemos que ela passa pelo ponto A, de coordenadas 5 e menos 3, e que o coeficiente angular de R vai ser igual. O que você vai fazer? Você vai pegar o da reta S, que é 2 sétimos, você vai inverter e trocar o sinal. Então vai ficar quanto? Isso mesmo, vai ficar menos 7 meios. A gente inverteu e trocou o sinal. Você vai fazer isso toda vez que as retas forem perpendiculares, ou que o ângulo entre elas for de 90 graus. Bacana? E agora? Agora ficou fácil, agora é o trivial. É escrever a equação fundamental, que é y menos yo, que é igual ao coeficiente angular, que multiplica x menos xo. Ok? E substituir os valores. XO e YO são as coordenadas do ponto que a gente conhece. Está aqui o XO, está aqui o YO. Então, basta substituir agora. Substituindo aqui, vai ficar y menos 3. Tomar cuidado com o menos, porque menos vezes menos dá mais, né? Então, tem o menos da fórmula, tem o menos do y0. Que é igual ao coeficiente angular, que é menos 7 meios, que multiplica x menos xo. Xo é 5. Esse 2 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Vai dar 2y. Ali, menos vezes menos dá mais, deu mais 3. Vezes 2, mais 6. Né? Menos vezes menos dá mais. Aí o 2 passou multiplicando, 2 vezes 3, 6. Do outro lado ficou menos 7, vezes x menos 5. Então vai ficar menos 7x mais 35. Bacana? Aí a gente passa tudo para o primeiro membro. Então vai ficar quem? Vai ficar 7x mais 2y mais 6 menos 35 é igual a 0. Então a resposta final vai ficar 7x mais 2y menos 29 é igual a 0. Está aí a equação da reta R, que passa pelo ponto A, 5 e menos 3, e é perpendicular à reta dada. Bacana? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Um abraço e até a próxima.